Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção, vim aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de vós. E neste momento abençoo vocês com a continuação dessa nossa série maravilhosa que tem por tema o início do reino das trevas. Esse é o 11º estudo e a base desse estudo se encontra em Daniel, capítulo 12, verso 36, que está escrito: Foi este o sonho e agora vou explicá-lo para o Senhor. Primeira pergunta: a cabeça da estátua representava o quê? Glória a Deus. Então, amados, antes de nós darmos continuação, esse estudo aqui, nós vamos estar agora se tratando com referência ao significado do sonho que foi dado realmente ao rei. Como ontem, nós passamos aí para vocês no 10º estudo, onde realmente nós estaríamos hoje, pela graça do Senhor, se assim Ele nos concedesse a oportunidade, como Ele acabou de nos conceder, nós estaremos trazendo aí para vocês o significado realmente do sonho do rei, né? Então realmente, como realmente ele sonhou ali com referência a uma estátua, né? Então ali cada parte daquela estátua, amado, representava algo, e é isso que nós vamos estar agora trazendo aqui para vocês. Então aí a primeira pergunta, tratando-se a cabeça da estátua, né? O que representava, né, a cabeça da estátua? Agora vamos lá em Daniel capítulo 2, verso 37 e 38, Bíblia Linguagem de hoje. Então a cabeça, certo, é uma representação do reino realmente, do rei Nabucodonosor, né? Então ali é o reino de Nabucodonosor, que realmente era a Babilônia, então representava a cabeça da estátua, né? Realmente ali a cabeça da estátua era representado, né? Ou significava Babilônia, né? Realmente. Então aí o reino de Babilônia. Então vamos lá. Segundo, o peito e os braços de prata representavam o que? O peito e os braços de prata representavam o que? Daniel capítulo 2, verso 39, Isaías capítulo 45, verso de 1 a 5, Jeremias capítulo 51, verso 24 ao verso 58, e Daniel capítulo 5, verso 13 ao verso 30, Bíblia Linguagem de hoje. Então, amados, de acordo com todos esses textos, o peito e os braços de prata era uma representação, representava o reino dos medos e dos persas, sabe, amado? Então, o peito e os braços representavam o reino dos medos e dos persas, sobre o comando do rei Ciro, tá, amados? Então, sobre o comando do rei Ciro. Então, o peito e os braços representavam exatamente esses dois impérios, esses dois reinos. Terceira pergunta: o que representava a barriga e os quadris de bronze? O que representava a barriga e os quadris de bronze? Daniel capítulo 2, verso 32 e 39, Bíblia Linguagem de hoje. Então aí realmente a apresentação da barriga e os quadris da estátua, né, era uma representação do surgimento do terceiro reino, a Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Então, liderado por Alexandre o Grande, que ele liderava esse império que era o Império da Grécia. Esse é o terceiro reino. Então, o terceiro reino ele era representado pela barriga e os quadris de bronze dessa estátua, certo, amado? E aqui nós temos o texto comprovativo, né, com referência a esse terceiro reino, liderado aí por Alexandre o Grande, baseado em Daniel capítulo 7, verso 6, capítulo 8, verso 1 ao verso 21, Bíblia Linguagem de hoje. Então aí está a confirmação dos textos, amém, amados? Quarta pergunta: o que representava as pernas de ferro? Daniel capítulo 12, verso 33, Daniel também, capítulo 7, verso 15 ao 23, Bíblia Linguagem de hoje. Então agora nós temos aqui, né, o quarto reino, certo? Mas o quarto reino
realmente que se tratava a respeito de Roma. Então, o reino de Roma é representado pelas pernas de ferro do quarto reino, que é Roma, certo, amado? Quinta pergunta: esse penúltimo reino dominaria o que? Esse penúltimo reino dominaria o que? Então, olha que interessante, né? Então, aqui nessa quinta pergunta, por que nós colocamos não o último, mas o penúltimo reino? Porque realmente, amados, na profecia nós vamos ver, nós vamos visualizar um quinto reino. Então, esse quarto reino, ele não é o reino, não é o último reino no caso, tá, amados? Não é o último reino, certo? Ele é o penúltimo reino, porque depois dele, amados, virá um quinto reino, certo? Que isso aí eu estarei tratando com vocês, com certeza, pela graça do Senhor, no próximo estudo, certo, amados? Então vamos lá continuar. Então aí agora Daniel capítulo 2, verso 40, capítulo 7, verso 7, verso 19, verso 23, Bíblia Linguagem de hoje. Então aí esse penúltimo reino dominaria o que? É a pergunta. Então, de acordo com esses textos, a palavra nos revela que esse penúltimo reino estaria dominando todos os reinos da terra, certo, amado? Todos os reinos da terra, ele realmente estaria aí dominando, porque esse domínio foi dado a esse quarto império. Sexta e última pergunta: esse mesmo reino é chamado do que? Esse mesmo reino é chamado de quê? Do que? Apocalipse capítulo 17, verso de 1 ao 18, capítulo 18, verso de 1 a 3, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos esclarecedores, né, esse mesmo reino é chamado a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verso 1 ao verso 18 do capítulo 17 e capítulo 18, verso 1 ao 3, certo, amados? E agora vamos para os textos esclarecedores. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estava ali e pedi que me explicasse o que tinha visto. Então ele explicou assim: os quatro monstros ou bestas enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Daniel capítulo 7, verso 15 ao 17, Bíblia Linguagem de hoje. A explicação que recebi foi esta: o quarto monstro ou besta é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Daniel capítulo 7, verso 23, Bíblia Linguagem de hoje. Amém, amados? Então veja só esses textos esclarecedores, nos trazendo assim um esclarecimento com referência aí ao quarto reino ou ao penúltimo reino, certo, queridos? Aonde realmente ele estaria dominando, porque esse domínio foi dado a ele. Então veja que todas as nações que realmente não aceitassem o seu sistema imperial, automaticamente elas seriam o que? Devastadas, certo? Todos que se levantassem, toda nação que se levantasse contra o sistema imperial desse quarto reino, estaria aí realmente sendo devastada. Então essas nações seriam destruídas. Então veja, é interessante. Então esse domínio, amado, foi dado a ele. Então por isso que quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse, diz que ele, por meio do seu sistema imperial, ele dominou todas as nações do mundo. Ele dominou, certo, amado? E olha que interessante, como nós estivemos comentando, eu tenho aí dado essas boas informações a nossos amados irmãos, que é necessário nós estarmos estudando as Escrituras, para realmente nós visualizarmos, entendermos realmente os acontecimentos que aconteceram na história, né, do passado, e agora nessa história do presente da qual nós vivemos, amado. E nós só podemos visualizar
termos uma visão exata do que aconteceu lá e o que está acontecendo agora neste momento, se nós estivermos aí estudando as profecias, porque são exatamente as profecias que nos traz assim, amado, uma visão exata dos acontecimentos, das poderosas dos feitos poderosos de Deus no meio das nações. Olha que interessante, né? Então tudo o que ocorreu por trás das nações era exatamente o que? Apenas um complemento do grande plano de Deus. Certo, amado? E o que está correndo agora neste momento por trás das nações, não é isso? Certo? E por trás exatamente desse penúltimo império, o império dominante sobre a terra, é exatamente apenas um cumprimento daquilo que realmente já estava determinado para acontecer, amados, né? Então é algo que realmente é inevitável não acontecer como realmente foi determinado para acontecer. Então nada pode realmente mudar aquilo que realmente já foi determinado. Olha que interessante, né, amado? Então é simplesmente nós estudar as profecias para com que nós venhamos entender o que realmente está acontecendo e para com que realmente nós venhamos visualizar quais são as promessas de Deus para o seu povo no meio realmente desse domínio, desse quarto império, amado. Certo, queridos? Então eu tenho a certeza que vocês compreenderam, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha ser conosco, nos direcionando no que temos que fazer no decorrer desse dia. E amanhã eu espero vocês para trazer mais detalhes a mais com referência a esse assunto maravilhoso. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.